fiquei ali no limbo, porque eu tinha estudado a determinada altura do meu percurso na Antena 1, em Lisboa, e tinha estudado na Rádio Comercial em Lisboa, e ambas me pediram, numa altura em que havia maquetes. As maquetes não eram mais do que cassetes, porque a rádio evoluiu muito. Hoje nós pensamos que é tudo feito por computador, mas na altura havia as bobines, havia as bobines que gravavam e depois de serem usadas gravavam. Havia os cassetes ao minuto, que era pôr uma cassete com a publicidade e sair, essa cassete entrar imediatamente outra, por isso temos ainda 2 decks, porque entrava aqui uma, saía ali outra, e era um tempo em que as maquetes deles eram gavetões e gavetões cheios de cassetes, e em que o diretor da altura me disse: não preciso de te ouvir, porque um dos formadores barra professor tinha sido meu professor e disse: contrata esta miúda porque ela realmente vale a pena. Mas eu comecei a pensar na minha vida e comecei a ver. Lisboa é Lisboa, eu não tinha nada de meu, não tinha casa, não tinha carro, não tinha... não tinha família propriamente ali no núcleo perto das rádios, e nesse caso concreto os 60 contos que me davam naquela altura, que se ganhava em Portugal o ordenado mínimo de 27 contos e meio, não, é como se eu estivesse aqui a ganhar quase 27 contos e meio, porque havia o transporte, havia a comida, havia a casa, havia despesas acrescidas e era complicado. Para além de que eu pensei sempre que eu podia fazer a diferença na minha região. Eu hoje podia estar na televisão, podia, por uma via ou por outra, porque também trabalhei para o Correio da Manhã, fui correspondente deles durante 9 anos e acabei por sair por não sentir confortável com o projeto. Eu não tinha atritos com ninguém, simplesmente eu defendia uma coisa que não era aquilo que eu gostava para mim. Mas eu achei, não, eu vou, tinha recebido o convite da Rádio Cova da Beira, com tudo o que isso implicava, porque as pessoas diziam: olha, vais trabalhar com o teu marido, isso não é bom, isso vai dar em divórcio, não te dou tantos... Pronto, as pessoas têm sempre... faz-me lembrar aquela história da cobra que perseguia constantemente o pirilampo porque ele brilhava, e quando lhe perguntávamos: porquê é que tu me persegues? Porque tu brilhas. E aqui é a mesma coisa, as pessoas têm uma tendência de a inveja e o facto de elas não conseguirem iluminar nada, dizer logo ao outro: o teu projeto está cortado pela raiz porque não vai ter sucesso. Depois ficam muito aborrecidos quando o sucesso, ou não, mas pronto, a pessoa perdura, como vocês perduram há 10 anos, e segundo os prognósticos tinha uma curta duração, era assim uma coisa quase instantânea, não é? Não lhe dou mais do que um ano e aquilo, olha, 2 miúdos a meterem-se naquilo, e pronto. E depois estou aqui há 31 anos. Fez em fevereiro último 31 anos que estou aqui e tenho feito tudo um pouco. Quais é que são as notícias que deu com mais impacto, ou situações com mais impacto positivo e negativo, até para si e para os ouvintes? Depende da Rádio Cova da Beira, foi a notícia do falso médico, o Hélder Protásio Bernardino, que exercia medicina no Hospital do Fundão há 15 anos, sem nunca ter tirado o curso. Mas ele até teve defensores que diziam que ele fazia melhor que os outros que tinham o curso. E nessa altura, quando é disputada a notícia, é disputada pela Rádio Cova da Beira, e é exatamente como uma entrevista em que ele concede, não a nós, mas digamos que é um intermediário que nos passa os registros, mas dias mais tarde, quando acalmou a situação,
em 1995 ele deu uma grande entrevista a um programa que nós tínhamos, que era o Perfil, por acaso era eu que fazia, e em que ele contou tudo, e mesmo as intervenções cirúrgicas que fazia, e as coisas que todo médico faz e que tem capacidades para isso. Ele não tinha um curso. Portanto, aqui também se pode tirar várias ilações, inclusive que muitas vezes o tal canudo que se eleva é muito relativo. É muito relativo porque há pessoas que... Eu acho que cada pessoa tem a sua importância e nós, como jornalistas, estamos a falar entre pares e, portanto, terás aprendido a mesma coisa que eu, que o jornalista não pode ser mais nem menos que o outro. E aparece um indivíduo acompanhado de um outro, cada um mais, como é que eu ia pôr isto de forma simpática, mais ameaçador que o outro, mas os senhores queriam apenas casas desabandonadas, porque na Covilhã havia muitas casas desabandonadas, mas eram todos uns descompetentes que não lhe davam as casas desabandonadas. Eles queriam fazer uma anúncia na rádio para que fosse possível terem essas casas desabandonadas. Eu fui a única que fui atendê-los à porta e com uma paciência infinita dizia-lhes sim, mas os senhores têm que pedir, não somos nós, os nossos anúncios não vão resolver nada. E eles insistiam, até que um deles saca de uma arma, a sério, uma arma, um revólver, e diz, mas eu mato-os a todos. E eu, com uma calma vinda não sei de onde, tirei-lhe a arma da mão. As minhas colegas ficaram muito aflitas e depois a própria autoridade, quando fui ouvida, perguntou-me se eu estava bem, porque ninguém tira assim uma arma, isso é nos filmes que acontece, mas aconteceu ali. É como aconteceu uma outra vez, eu estar a dar... Podia ter corrido mal. Podia ter corrido mal. Eu estava a entrevistar a senhora com o microfone assim e ele diz-me, primeiro vou-te matar a ti. E depois disse à outra, e tu já sabes, vais morrer também. Só que, entretanto, entram dois indivíduos da Polícia Judiciária que levaram o senhor e o senhor foi embora. Eu já não consegui fazer a entrevista, não por mim, porque eu estava ótima, eu só penso nas coisas depois. Pode cair o mundo, mas eu só 3 dias depois é que começo a pensar que aquilo podia ter corrido mal. E perguntamos, o senhor quer boleia? Eu, se não se importa e tal, diga-nos onde é que é o incêndio. Eu vou para lá. Pronto, o senhor, completamente a escorrer, suor. Fomos, mas ele, a determinada altura, disse, agora tenho que ficar aqui a carrinha, ainda temos que andar 3 km a pé. E então eu não aguentava aqueles sapatos e subi os 3 km descalça. Como é de vidro, mas subir por ali fora. E entretanto estávamos cá em cima e eu combino a estratégia que o farias. Tu entrevistas fulano e cicrano e beltrano e eu faço já para o Jornal das 6 um direto com o comandante da corporação para fazer o ponto da situação. E quando o comandante estamos em direto, há um bombeiro que diz, quem é aquela 4L que está lá ao fundo? E o Farias, é nossa, está a arder. E portanto o Nuno Farias desceu a serra a correr desalmadamente, mas eram só uns punheiros que estavam à volta a arder, a carrinha ainda. Salva-se. A salva-se. É como se tudo a bater palmas, como se fosse um concerto. Zé. A verdade é que eu fiquei, e eu larga, Zé, larga. Eu queria que ele me largasse o microfone. A verdade é que ele deu uma trinca na bola amarela e ficou aquela forma dos dentes do Zezé. E depois fui 8 dias, passados 8 dias fui à inauguração do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, com o então Primeiro-Ministro António Guterres, e coloquei o tripé com o microfone virado, com a dentada virada para o mundo. Não sei se estão a ver que aquilo, e eu super envergonhada de ver ali aquela dentada. E tantos outros episódios. Paula, agradeço esses episódios contados. Falamos aí há pouco
nos ouvintes que têm, de facto têm uma relação privilegiada, posso assim chamar, com ele. Houve um ouvinte que estava em França, ouviu através do telemóvel e disse: vá a uma casa de móveis, ou leve a senhora lá, ou a senhora que vá, com quem quiser, escolha os móveis todos para a casa que eu vou mobilar, eu patrocino isso. Ou coisas mais simples, como a mãe que diz: eu tenho um filho com deficiência, está em casa, vivemos aqui num cubículo cheio de umidade, ele é irrequieto por natureza, pronto, é uma criança grande, não é? Não tenho televisão e o meu sonho agora era conseguir entreter o meu filho com uma televisão. Eu faço o apelo às 10 da manhã e às 10h30 eu já tinha 3 televisões. Fantástico. E eu acabei o programa a chorar, literalmente a chorar. Por isso é que eu disse há pouco que eu não sou boa para estar aqui, não sou boa para... muitos colegas, inclusive, criticam a minha maneira de ser porque sou demasiado permissiva, porque sou demasiado crédula, porque acho que ainda continuo a ter a mania que quero mudar o mundo. E nós sabemos que os burlões andam à caça. Eu já fui muitas vezes enganada. Mas, curiosamente, Ricardo, cada vez que eu sou enganada, há uma força em mim. Naquela altura eu fico enervada, ninguém gosta de ser enganada, ninguém gosta de ser totó. E eu posso dizer que eu sou uma totó. Emocionalmente, a minha inteligência emocional a esse nível é do tamanho de uma ervilha, não passa disso. Acredita na boa vontade das pessoas. Sempre. Mas depois passa a neura e se alguém, eu precisava disto, já estou outra vez enfiada numa campanha qualquer e eu não consigo ter nada escrito. Eu sei ler com naturalidade e até parece que eu estou a falar... Mas sai tudo naturalmente, assim. Sai tudo naturalmente, mas a mim sai-me tudo assim e parece que cai tudo ali do céu. Não te sei explicar. É uma coisa... Pronto, se calhar nasci para isto, não sei. E a pessoa, por exemplo, com essa bomba, eu digo: calma, estou a receber, mas tudo com o microfone aberto. Estou a receber uma mensagem. O quê? Uma bomba que vai estourar no estúdio? Oh meninas, desviem-me esses móveis rapidamente, que é tempo de coreografia. Posso abrir o programa de hoje para vocês, é assim. Bom dia, e cá estamos nós, depois do Paulo Pinheiro ter trazido as notícias. E hoje, meus amigos, vai ser um dia de espentear-te. Pois é! E não é que na Serra da Estrela o vento vai soprar numa média de 100 km/h, valha-me um boné de orelhas. Já tem o seu? Ok. E então, num dia que chove, por exemplo, hoje chove, que Deus nos livre. São Pedro, de facto, não está muito disponível para que os seus guarda-chuvas fiquem guardados aí no armário. Portanto, sai de casa, leva o guarda-chuva, cheque, exato, gabardina, galochas. E ok, pode ser o tal boné de orelhas. Vou dar um exclusivo, não gosto, porque os exclusivos nunca são exclusivos. Hoje são, daqui a uma hora já não são, não? Por isso mesmo. Ou alguém que diz que eu sou concorrente de... Também não admito essa palavra, porque nós nunca fomos concorrentes de ninguém. Nós somos nós, fazemos as nossas coisas. Eu sou apologista de que a sã convivência com os colegas, sejam de que estilo de jornalismo for, só traz mais valias. Aliás, eu até defendo uma rádio que pudesse abranger todo o distrito de Castelo Branco. Já não digo a Beira Interior, mas todo o distrito de Castelo Branco. Mas isso não é de todo viável, porque até nos debates, por exemplo, para as eleições autárquicas... Há complicação. Há complicação, porque um quer liderar, o outro quer liderar. E nós, quando vemos que as pessoas têm o poder colado à pele, e temos exemplos desses, montanhas de exemplos, que as pessoas podiam muito bem sair do projeto pela porta grande, saem pela porta pequena, e ainda vaiados, precisamente pelo facto de não quererem largar o poder. Têm aquilo que eu chamo o poder colado à pele. E nesse caso concreto, continuamos aqui assim, nesta mansidão de coisas em que todos os jornalistas da região, e não há um que me diga assim, eu ganho principescamente, não.
todos os jornalistas da beira interior ou do interior, e hoje até desconfio que também do litoral. As grandes metrópoles também têm jornalistas em situações precárias, mas isto é uma coisa que eu estou a pensar daquilo que leio, daquilo que vejo. Mas se não houvesse tantas rádios, se não se desdobrassem tantos projetos que às vezes não têm conteúdo, o governo tinha que pôr uma mão nisto e dizer assim: já fecharam não sei quantas rádios, eram 300 e qualquer coisa, quase 400. Haveria a questão das equipas maiores, peço desculpa pela interrupção, não é? Da melhor qualidade de trabalho, mais investigação, etc. Só tínhamos uma mais-valia, era uma mais-valia. Mas isso é para quem gosta de lideranças e, infelizmente, a maior parte das pessoas gosta de chefias. Paula, como vê o futuro do jornalismo regional local? Já falamos a talho de foice em algumas coisas, em alguns apoios que seriam necessários, mas como é que vê o futuro desta profissão? O futuro desta profissão encaro com alguma pena, com alguma tristeza. O jornalista, em geral, ganha muito pouco. E tomem nota naquilo que eu digo. Não, ninguém é profeta na sua terra e santos da casa nunca fazem milagres. Porque muitas vezes as direções são abnegadas, algumas terão os seus interesses, não é o que se passa nesta casa, mas as direções são abnegadas porque são, digamos que vestem a camisola daquela instituição, é como o associativismo, não é? Não ganham nada com isso, se calhar só ganham dores de cabeça, mas elas entram e saem, e a situação económica continua a ser sempre a mesma. E é triste que as pessoas chegassem a um patamar em que há uns anos atrás ganhavam mais do que ganham agora, fazendo os mesmos sacrifícios e fazendo as mesmas coisas, ou até mais, do que aquilo que lhes era pedido. E não podemos esquecer que um jornalista é um bombeiro de serviço. Mal comparado, porque os bombeiros têm umas competências extraordinárias que eu não tenho, mas quando eu digo isto quer dizer que eu não consigo ouvir uma ambulância que não ligue para os bombeiros a saber o que é. Não me importa se já tenho 14 horas em cima do corpo. Não importa que eu tenha levantado às 6 da manhã e que, se houver um incêndio, eu saio de corrida porque eu tenho que informar as pessoas.